Aqui com mais um episódio do quadro Como o Método Felipe Fumê Mudou a Minha Vida. Né? Tem uma pessoa aqui para mim que é muito especial. Eu sempre deixo a pessoa falar a cidade e falar o nome dela. Então, por favor, quem é você? Boa noite, eu sou Eloá de Maceió, Alagoas. Eloá de Maceió, Alagoas. Eloá, módulo 1. Vamos fazer a cronologia da nossa vida aí. Módulo 1. Outubro de 2022. Então você conheceu o método em outubro de 2022. Para aqui. Da onde? Da onde que o método surgiu na sua vida? Eu lhe conheci no Joelho Evidência. Do Gabriel Leão, um grande amigo. Eu fazia o Joelho Evidência e aí você começou a aparecer, se destacar e respondia todas as perguntas de todo mundo, sempre solícito. E eu fiz, cara, vou seguir esse fisioterapeuta aí. Aí te segui, te chamei para ir dar um curso em Maceió. Não sei se tu lembra. Naquela época já? Naquela época, não tinha seu curso ainda. Não, eu não lembrava. Foi. E aí a gente conversou e aí veio... Foi 2020, mais ou menos? Mais ou Foi menos. antes da pandemia ou depois? Acho que foi antes um pouquinho. Então foi 19 para 20, né? É. E aí veio pandemia, eu deixei pra lá e foi passando. E aí eu fiz, não, vou pra Londrina. Você montou o curso, eu fiz, vou pra Londrina. Aí veio pra Londrina, outubro de 22. E me fala, como é que era a Eloá profissional e pessoal antes de outubro de 22 e como ficou depois? O que mudou? Pessoalmente e profissionalmente mudou tudo. Tudo. Profissionalmente eu trabalhava numa clínica, fisioterapia aquática. Quem te viu, quem te vê, né? Fisioterapia aquática foi a minha primeira oportunidade assim, de formada. Passei 10 anos lá ainda. Isso é muito importante, né? E tinha meu consultório paralelamente. Mas, assim, bem generalista. Né? Então, não tenho vergonha nenhuma de falar. Meu primeiro consultório eu fechei porque eu não tinha paciente. Sim. E aí, fechei o consultório. Depois, fiquei só atendendo na clínica, domiciliar. Posso fazer a pergunta? Pode. Quando você teve que fechar o consultório porque não teve paciente, pensou em desistir? Pensou em mudar de profissão? Pensou em não? Não. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Não deu certo aqui, vai dar certo lá. Exatamente. Ótimo. Extremamente otimista. Então, assim, eu não desisto de nada que eu quero na minha vida. Que bom. E aí eu parei com o consultório, fiquei na clínica, atendendo domiciliar e faltava alguma coisa. Faltava muito ainda. E aí, depois de um tempo, decidi abrir novamente o consultório, mas ainda muito devagar, muito... Atendendo, na verdade, não vou dizer com o que eu não gostava, porque eu sempre procurei gostar do que eu estava fazendo. Que não te empolgava? Não me empolgava, porque o que eu gostava era joelho, então eu tinha o sonho de atender só joelho. E aparecia um joelho aqui, outro ali, não faltava ainda. E aí foi quando eu vim para Londrina. Outubro de 2022. Outubro de 2022, eu fiz, não, agora eu vou meter a cara e vou fazer o que eu gosto. Eu lembro, esquece agora a parte profissional. A pessoa Eloá, na minha turma, na minha turma de outubro de 22, como é que era aquela pessoa e como é que é Eloá hoje? 15 quilos a mais. Apesar de ter feito esporte a vida toda, mas eu estava extremamente sedentária. Não fazia nada. Então, a vida profissional ruim, vamos dizer assim, parecia que não dava uma guinada na vida pessoal também. E aí eu fui levando. E tem uma cereja do bolo dessa Eloá lá. Quando eu pergunto no meu questionário assim, tem alguma coisa no joelho? Você tem alguma patologia no joelho? Diga que era Eloá em 2022. Como é que era? Eu tenho uma lesão do ligamento patelofemoral medial. Eu tive uma luxação patelar em 2010. Eu fiz karatê a vida toda e foi no karatê que eu me machuquei. Então, assim... Tranquilo. Sem pressa nenhuma, fica tranquila. Vésperas de fazer meu exame de terceiro dan. Terceiro dan. Treinei 3 anos e 3 dias antes eu me machuquei. E foi extremamente frustrante. Então, assim, pessoalmente foi frustrante e eu era só uma estudante. Eu não tinha
muita noção ainda do que era, de como podia ser, e comecei a estudar, comecei a pesquisar, e meu grande amor pro joelho veio daí. Quando você começou a fazer o curso do módulo 1, eu lembro, tinha medo ou não? Muito. Muito. Só pensava que aquela patela ia luxar de novo. Eu lembro que você achou que eu ia tirar você de quase todas as atividades. Você saiu de alguma atividade? Saí. Tipo, das mais avançadas, Aham, né? é. Que daí eu falei assim, ó, vamos preservar só, né? Não Sim, tem por que sim. correr o risco. Sim. Mas fez muita coisa. Coisas que eu não conseguia, mas que eu tentava por não desistir. Sim. Mas o que eu tive, poucas coisas que ficar de fora, foi bem difícil. A gente que é atleta, a gente não quer ficar sentado. Sim. Não quer ficar no banco. É. Mas veio, se dedicou, né? Não ficou de fora o que conseguiu fazer e o que eu deixei também, né? Que eu não queria correr o risco de estragar teu curso. Fez o curso e voltou. Pós-curso, pós-módulo 1, lá em outubro de 22. 2022. Vamos dividir de novo. Como é que foi a profissional Eloá? Em 2020, antes de fazer o módulo 1, eu já tinha montado novamente o consultório. Sim. Mas, como eu falei, ainda era muito geral, assim. Atendia de cada coisa, tinha bons cursos, mas faltava, né? E aí passei 2 anos assim, pandemia e tal. E aí em 2022 eu fiz, não, agora eu vou mudar. Então eu voltei decidida. Lá em Londrina mesmo, eu liguei para o síndico do prédio que eu tenho a sala e disse que eu queria alugar a sala do lado. Ai, que legal. No meio do curso ainda? Não, no último dia lá, tá. tinha acabado o curso e eu fiz, não, preciso mudar. Mandei uma mensagem para ele, liguei, eu fiz, quero aquela sala do lado que tá vazia. Era uma sala maior? Não, na verdade era outra sala, mas a parede era de gesso, eu queria quebrar e fazer uma sala grande. Isso. Ótimo. E aí a sala estava vazia, porém alugada. Ah, E aí eu fiquei... mas o pensamento estava mudado. Exatamente. E aí eu voltei com essa ideia e não deu certo essa sala. Passei ainda 1 ano e meio nessa sala pequenininha. E aí, você conheceu, né? Conheci. Você conheceu. Muito pequena. E aí, ano passado, eu mudei para uma sala maior, no térreo, uma visibilidade maravilhosa. E foi quando tudo se encaixou melhor. Nesse meio tempo de mudança de sala, nós temos 2 episódios importantes, né? Primeiro, o teu avançado foi... Novembro de 2023. Novembro de 23, mas eu estive com você em fevereiro de 23. Foi, no curso né? lá em Maceió. Você montou um curso em Maceió, a gente foi para lá, que foi quando eu conheci o consultório. Isso. A gente foi ministrar, e eu acho muito legal porque, assim, egoísmo nenhum, né? Em levar o método, em levar conhecimento para outros colegas. Sim. Fizemos o curso lá em Maceió, em fevereiro de 23, e no final do ano eu recebi você de volta aqui para fazer o avançado. Isso. Novembro de 23, módulo avançado. Aprendeu, né, a gente passa procedimento cirúrgico e reabilitação de 6 cirurgias no módulo 1. Ligamento cruzado anterior, posterior, patela femoral medial, que é o seu, né? Meniscectomia, sutura de menisco e prótese. Ponto. Aí no módulo avançado, mais 24 cirurgias de joelho. Né? Uma enxurrada de conhecimento. Veio, passou por todos tanto a parte de teoria, que é muito pesado, Sim. as práticas, fez tudo. A Eloá já voltou diferente? Muito. Aquela Eloá, lá de outubro de 22, 1 ano depois. Como é que voltou esse celular 1 ano depois aqui? Nossa, voltei com mais sede ainda. Mais vontade ainda. Não fala fisioterapeuta, vai falar pessoa, Eloá. Ah, pessoa, quando eu voltei em 2022, eu já falei com uma amiga minha, fisioterapeuta, me manda um personal bom, que eu não posso mais ficar assim. Eu preciso melhorar. E aí, Preciso cuidar de mim. Isso. E aí ela me indicou um personal maravilhoso, está comigo até hoje. E aí eu comecei. Fui fazendo o meu tratamento também, aplicando o método comigo. Sim. E fazendo trabalho com ele. E aí não parei desde então. Só fui melhorando. Hoje ele também é meu treinador de corrida, então voltei a correr, que era uma coisa que eu já gostava. Tive uma síndrome da banda iliotibial ano passado. Mas aí você teve o benefício de ter uma lesão de atleta. É. Né? Aí você virou atleta, lesão de atleta. Exato. E aí cuidei também. Sim. E hoje, graças a Deus, está tudo indo maravilhosamente bem. Aquela pessoa que veio para cá cheia de limitações, com sobrepeso, com medos, ela existe ainda não? Não. Não. Cuidou.
Cuidei. Cuidou de você, né? Do mesmo jeito que você cuida dos seus pacientes. Fez o módulo avançado, agora é fisioterapeuta. Fez o módulo avançado e voltou para casa. O que mudou? Entre o módulo 1 e o avançado, eu já atendia mais joelho, né? Então, assim, até pessoas de outras cidades que vão lá para Maceió 1 hora e meia de viagem. E vão lá, me procuram e tal. E depois do avançado, essa demanda aumentou mais ainda. Então, hoje, mais de 90% dos meus pacientes são de joelho. Seja tratamento cirúrgico ou tratamento conservador. Até no Pilates também, que eu tenho Pilates lá no consultório, também tem pacientes de joelho. Às vezes o paciente acaba o tratamento de joelho e já fica no Pilates. Isso. Né? Ou vice-versa, né? E nós tivemos um outro episódio também de... depois que você veio pro avançado em novembro de 23... Que mês de 24 que eu tava lá? Setembro. Setembro do ano passado... Mais um curso organizado mais lá em Maceió. Mais um curso. Tive mais uma vez com você lá, mais uma turma. Conheci. Já era o consultório maior? Já. Não, vai fazer um ano, não foi. Tá me devendo. Eu tô devendo. Mas, ó, eu prometo que eu vou a Maceió conhecer. Ali fechado. O duro é ir pro interior do Maceió, eu vou com certeza. Não, eu tava com a família lá e eu fui. Eu lembro que eu tive que sair com eles lá, a gente não conseguiu. Mas foi muito bom, né? Mais um curso lá. Eu acho sensacional, assim, quando a pessoa tem a vontade, né, de dividir conhecimento, né, com outras pessoas, porque sabe que deu certo. Exato. Né, sabe o que a gente faz não é... O prestígio... existe um prestígio muito grande quando o aluno vem para Londrina a primeira vez, mas principalmente quando ele volta. Né? Como você voltou para o avançado e como você voltou agora para a mentoria. Né? Então, já falando que nós estamos no final da nossa semana de mentoria... Como é que tem sido para você essa semana? 7 dias. É surpreendente cada vez que eu venho aqui em Londrina, porque assim, quando a gente acha que não vai se surpreender mais, você vem lá e manda uma coisa diferente. Que a ideia do módulo 1, conhecimento. Sim. A ideia do módulo 2 é conhecimento. A ideia da mentoria, como é que eu uso? Nossa, gestão, administração, marketing. O que eu faço agora, né? Tudo. Como é que tem sido essa semana para você? É incrível. E trocar experiências com mulheres tão, assim, inspiradoras, né? Então, assim, que são referências também, né? Já conheci algumas. É incrível. Eu tenho... Nada vale. Eu acho que... Eu não sei se o meu curso é 50% público masculino, 50% público feminino, enfim. Mas ano passado eu fiz uma revisão só para as mulheres e me deu um estalo assim, né? De repente, será que, né, tem diferença? Tem uma diferença muito grande, né? Na hora, a parte de joelho, a parte de ortopedia, ela acaba sendo muito masculina, né? O público dos pacientes, os médicos, porque se fazem cirurgia de joelho, né? Como é que foi para você? Qual é a importância, né, do que a gente faz, né, a gente ter tido essa ideia de fazer um grupo só de mulheres? Fumê, eu acho assim que tem muita mulher fisioterapeuta, especialista em joelho, maravilhosa. E que precisa de uma oportunidade às vezes, ou precisa se enxergar, né, ver que é tão boa naquilo e que por ser uma área masculina às vezes se sentem retraídas, se sentem intimidadas, vamos dizer assim. Isso precisa mudar. Né? Então, assim, nós somos capazes, nós somos habilitadas para isso. Então, eu tenho resultados todo dia no meu consultório. Sim. Então, assim, não tem o que questionar. Né? Então, o trabalho bem feito, independente de sexo, é homem, é mulher, é um trabalho bem feito. E precisa ser valorizado. Valorizado, mas você concorda comigo que tem muita fisioterapeuta mulher que não consegue ver isso? Exato. Foi o que eu mais percebi. Se coloca num lugar, às vezes, de submissão. Foi o que eu mais percebi. Quando eu juntei minha turma lá ano passado, em agosto de 24, eu tinha uma ideia, mas eu imaginava. Eu lembro que com um dia de aula, eu mudei o programa. Eu mudei o programa, na hora. Eu falei, não, eu quero mostrar um negócio diferente para elas. O quão capazes elas são, porque eu via que a maioria não... Sensacional, em relação ao atendimento, em relação a tanta coisa, e elas não se enxergavam assim. Exatamente. Elas não conseguiam ver o quão boas elas eram. E até onde elas podiam chegar. Né? Exatamente. A gente nunca chega... Ninguém faz nada sozinho. Né? Eu sempre
um momento, né, durante a nossa conversa aqui, quem são as pessoas que você acha que não poderiam faltar aqui quando você fosse agradecer essa caminhada sua, as pessoas que te incentivam, as pessoas que estão do teu lado, né? Quem você gostaria de, inclusive, falar nomes? De vez em quando alguém fala assim, tal pessoa, fala o nome da pessoa aqui. Sim, claro. Porque é possível que você envie o link para ela, que você sente num sofá para assistir do lado. Quem que você gostaria de... Primeiramente, não deixar esquecer. Primeiramente a Deus, porque sem Ele nada seria possível. Eu podia ter desistido lá atrás, mas o meu otimismo e a minha perseverança não me deixaram. A minha família, né? Principalmente a minha mãe, que é minha amiga, companheira, tudo. Sensacional, ela é sensacional. Como é que é o nome dela? Beth. Ela foi buscar a gente no aeroporto. Foi. Sensacional. Ela é demais. Você, óbvio, eu falo isso todos os dias. Os meus pacientes lhe conhecem, minha família lhe conhece, todo mundo, porque assim, cara, tem sua frase lá na minha parede, eu falo de você todo dia. Então, sem você, nada disso seria capaz. Amém. Sem puxar saco, sem nada disso. Eu sou uma pessoa antes de te conhecer e uma pessoa depois de te conhecer. Profissionalmente e pessoalmente. Então, eu coloquei lá no questionário. Você é uma referência para mim. Não preciso puxar saco de jeito nenhum. Então, sem você, eu não seria capaz. Então, a minha gratidão é muito grande, porque mudou a minha vida. Completamente. Claro, tem o nosso trabalho, tem a nossa dedicação, mas precisa ter um empurrãozinho. Eloá, mas você falou assim, claro, tem o nosso trabalho. Sabe quantas pessoas recebem o mesmo conteúdo que você e não fazem nada? Um monte. Eu imagino. Vários, tantos homens quanto mulheres vieram, receberam o mesmo conteúdo, mas aquela Eloá, lá em 22, que tinha medo de agachar, que tinha medo de ficar num pé só, né? Aquela que brigou, batalhou, aquela guerreira virou. Né? Ela levou aquilo para físio, né? E se mantém fazendo isso. Então, essa luta diária que você tem de estudar, de crescer profissionalmente, de brigar pelos seus pacientes, muita gente não faz. Então, Exatamente. Então, saiba que isso, assim, é um dos maiores motivos de você estar onde você está hoje, de você chegar onde você ainda vai chegar, que cada vez vai chegar mais longe, é essa gigantesca, essa força de vontade que você teve de melhorar. Né? Eu conheci uma Eloá acima do peso está hoje. Não vou falar que estava com sobrepeso, não era tão assim, né? Mas que tinha medo de fazer as coisas mais básicas. E que não conseguia mesmo. Não é que não tinha medo, que não conseguia. Não conseguia. Não desistiu, tentou, brigou comigo quando eu tirei você das atividades. Né? Calma, termina o curso, né? E hoje, antes das mentorias, o que você vai fazer de manhã? Correr. Vai correr. A pessoa que vai correr, que nunca mais faz atividade física e, assim, acaba virando um espelho. Exato. Né? Você acaba consumindo o peixe que você vende. Eu tenho certeza que os pacientes conseguem ver isso. Você consegue ver essa diferença, não? De servir de exemplo, ou não? Muito, muito. De estimular, realmente. Então, hoje tem paciente que diz, vamos treinar hoje comigo, vamos correr hoje. Ai, que legal. Domingo nosso treino vai ser aonde? Ai, que legal. Sabe? Então, é a maior realização. Tem um paciente especial que eu queria... Você falou em nomes... E ele foi o primeiro paciente que eu reabilitei com o método. O nome dele é Moisés. Ele está morando em São Paulo. E ele foi um cara que... Nossa Senhora. Acreditou. Ele vinha do interior. E muitas vezes ele dizia assim, hoje eu não posso vir porque eu não tenho dinheiro da passagem. E esse cara, ele foi incrível. Então, depois dele... Vieram várias pessoas. Eu levei ele para fazer o isocinético em Recife. Tá brincando. Que legal. Qual que é a distância de Maceió para Recife? Quase 300 quilômetros. 300, não, você não foi do ladinho. Eu vou numa cidade a 100 quilômetros daqui, né? Você fez 3 vezes a distância com esse primeiro paciente. Eu fiz questão de fazer isso. Fiz questão. Então, ele tem todo o meu respeito, todo o meu carinho e minha gratidão. Depois dele... A cidade dele inteira. O que é que tem nessa cidade que todo mundo tem lesão de joelho? Já gostamos da cidade. Então, assim, o irmão dele hoje é meu paciente, o sobrinho é meu paciente, os amigos são meus pacientes, então... Mas sabe por quê? Porque nada melhor para fazer teu nome do que um trabalho bem feito. E foi o primeiro paciente do método. Primeiro paciente do Nossa, método. Que legal. Ele vai ser... Ele é o teu número 1, né? É aquele número 1. Ele é. Não podia deixar de fazer esse agradecimento a ele. Isso é importantíssimo. Em um podcast para trás, eu falei de um aluno meu que veio, fez o curso, e foi o primeiro que, como você,
usou o método, leva as frases, leva a metodologia, né? E tá até hoje. Então, esse número 1 nosso é muito importante, né? A pessoa que acredita na gente. E assim, você se vê, como a gente falou sobre a mentoria, num ambiente masculino. Então, ele jogava bola. Né? Então, assim, jogou profissionalmente, esporte, figueirense. Então, assim, e eu tive que entrar na onda, porque, assim, foi tudo diferente. Ele me ensinou muita coisa, né? Então, ele me fez enxergar outras coisas também. Então, mudou. Ai, que sensacional. Sensacional. Eu fui para a cidade dele assistir o primeiro jogo oficial que ele jogou lá. Isso é bom demais, isso é uma satisfação. Demais, né? demais. A gente se dedica, estuda, gasta, trabalha para isso. Né? Pra isso. Eu briguei com o técnico. Tá brincando? Não, pode botar. O técnico queria deixar o menino no banco. Ficou na grade, ficou na grade. Não, eu tava na beira do campo. Bota o meu menino pra jogar, que ele tá pronto. E ele entrou e o time ganhou. Se o cara desse entra, faz o gol, invade o campo. Isso é sensacional. Só para deixar registrado minha história com ela veio em outubro de 22, ela voltou em novembro de 23, sim. Ela me levou para Maceió para dar aula em fevereiro de 24. Não, fevereiro de 23. Fevereiro de 23, verdade. E aí, em setembro de 24, nós estivemos lá e agora está aqui de novo. Isso. Né? Eu faço questão de falar isso aí porque eu me importo muito com quem me conhece. Né? E eu valorizo muito o prestígio de quem me conhece. É legal do pessoal que vem para o módulo 1, é muito bom. Né? Mas quem volta para o módulo avançado, quem volta à mentoria, quem leva a gente, quem continua acreditando, eu acho que são as pessoas que mais entenderam o que a gente faz. Né? Então, e que seguem, né, Fumê? Porque tem tanta gente que se perde pelo caminho. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça vir pra cá e não seguir. Né? Então, assim, o que é que eu tô fazendo? Eu vou parar no meio do caminho? Não. É o que eu gosto. É o que eu quero. Então, deixa eu usar uma expressão que eu aprendi com ela. E após? A pessoa trabalhar... Eu trabalho 15 horas por dia. Então, assim, se eu trabalhasse com o que eu não gostasse, eu era a pessoa mais infeliz do mundo. E hoje? É infeliz? Não. Não. Eu saio para trabalhar todo dia, um sorriso no rosto. É muito diferente isso. Muito. Né? Quando eu conheço... Eu tenho muita história assim, do aluno falar assim, é a última chance que eu estou dando para fisioterapia. O teu curso é a última chance. Com histórias tão sofridas, mas sofridas assim, de trabalho. Sabe? De situações em clínicas, situações eu falo com chefes que são físios. Sim. Que são físios. Sabe? De passar por situações complicadas de outros terapeutas. Para mim, eu acho um absurdo tão humilhação, grande. Né? De outros físios, né? Mas que bom que isso, né, de longe não faz parte da tua realidade. Exatamente. Eu tinha tudo para desistir por não ter dado certo, mas o otimismo nunca não me abalou. Eu tenho hoje uma profissional, é uma pessoa que só cresce. Graças a Deus. E a você, meu amigo. Amém, eu não tenho como não falar isso para todo mundo. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo prestígio de sempre, obrigado por acreditar desde sempre, obrigado por sempre que a gente inventa alguma coisa, você está aqui prestigiando a gente e sabe que você pode contar comigo sempre. Eu tenho um grupo dos meus alunos e alunas assim, que eu falo que Deus me permita que não aconteça, mas se um dia acontecer, esses eu vou carregar pro resto da vida e saiba que você tá na minha primeira prateleira ali desde sempre. Que bom, meu amigo. Tá bom? Fico muito feliz. E você sabe que assim, não por causa dos cursos, não por causa de nada, por causa da paciente Eloá que veio fazer o curso. Eu nunca vou esquecer. A hora que você começou a embalar, eu falei assim, agora Eloá, vamos sair brigando comigo que não queria sair, né? Brigando comigo. E sabe o que eu acho? Que isso faz toda a diferença nos meus atendimentos. Sim. Porque quando aquele paciente quer desistir, aquele paciente está com dor, eu me vejo lá. Então, a forma de incentivar, a forma de cobrar, às vezes eu estou até chata, porque eu cobro mesmo. Né? Então, é diferente. A empatia da gente, quando a gente tem uma lesão... Você é chata porque você se importa, né? Exato. É diferente. Exato. Os pacientes dizem que eu não tenho limites. Tem. Um céu infinito, né? Obrigado. Obrigada a você, Obrigado mais uma vez. Esse foi mais um quadro de como o método Felipe Fumê mudou a minha vida. Hasta mais um para, glória a Deus, por uma fisioterapia mais valorizada, sempre.